eu vou falar da Priscila, a esposa do Áquila. Nossa, esse nome é top, hein? Priscila? Ou Prisca, Não, né? a pessoa. Esse nome, mas tá. eu estou carregando a pessoa. É, porque você já falou daquele nome lá de Dogarda lá? Não, Gente, você fala de Priscila também. Não, a pessoa foi muito top. Ela tá na Bíblia, inclusive, gente. Sim. Pouco, mas está. Imagina a história dessa pessoa. Então, na Bíblia tem poucas citações sobre ela, né? Geralmente tá citando ela e o marido, né? O sempre os Áquila. dois juntos, né? Sempre os dois juntos. Mas é porque eles foram um casal de leigo que foram os primeiros cristãos, né? Eles foram um dos primeiros cristãos. É o que o São José Maria de Escrivá queria dar uma resgatada, talvez, às vezes eu penso, né? Porque antes já era assim, os primeiros cristãos Foram os unidos leigos. e o evangelho tá aí, né? O cristianismo tá aí depois de 2023 anos, né? E hoje a gente não pode ver um outro cristão ali que a gente já tá criticando e tal. A gente, né, resgatar esse modo antigo de se viver entre cristãos, né? Isso. Às vezes eu medito sobre isso. Aí o Paulo, ele, apesar dele ter tido uma vida bem heróica, né, de expandir o evangelho e tal, ele percebeu que ele precisava da ajuda de leigos, né, para poder ajudar a difundir a palavra de Deus, né, o evangelho. E aí ele conhece Áquila e Priscila. Eu esqueci o nome da cidade, como que é mesmo? Corinto? Ixi, não lembro também. Acho que foi Não Corinto. É em Roma? Não, Roma não. Então, Não, eles foram expulsos de Roma, não foram? A Priscila e o Áquila. Acho que foi Corinto. Enfim, aí eles ficaram tão amigos de Paulo que Paulo conviveu com eles. E ensinou pra eles muita coisa. Paulo trabalhou com eles na mesma profissão. Dá um pano. Puta Relaxa. que pariu, velho. Pode continuar falando. isso daí é... K2 passou verniz. Pode continuar falando. Ai, que susto. Jesus coisa- amado. Eu aqui, ó, gesticulando. Derramei a água aqui. Água não, refrigerante. Não. Aí... Shurex não é refrigerante. Não acaba com a minha dieta. Enfim, aí eles foram um casal evangelizador, mas aqui falando mais da Priscila, né? Foi evangelizador e tal, e ela ajudou a formar Apolo, né? Que foi um grande pregador, né? Um expert Foi o queridinho de nas São Paulo. escrituras. Isso, Ele era o queridinho de o São escolhido Paulo. de Paulo. Será Só que que era ele ou quem será que era ajudou a Timóteo, hein? Mas tá bom, né? Quem ajudou a formar ele foi a Priscila. A Priscila, uma leiga e tal, né, ajudou a dar uma formação para Apolo, né? Tanto que eu acho que tem uma passagem, né, na Bíblia que ela e Áquila chamam Apolo e dá tipo uma correção fraterna nele e ajuda ele, né, a entender melhor as escrituras. Cara, o quão Enfim. rico é o E isso foi bem no ato começo, dos né? apóstolos, né, velho? É. Quando eu leio assim, poxa, tipo assim, o povo eu olho- foca muito pouco Eu nisso. olho, tipo assim, a Priscila, né, e tal, eu preparando. E pensei, cara, ela foi, tipo, muito amiga, né, de Paulo, né, muito próxima de Paulo e tal. E ela... Imagina quantas pessoas que ela ajudou a converter, Eles né? eram a casa... Eles eram o centro ali, né? Era a casa que todo cristão chegava e reunia. parava Era o ponto ali. de apoio, né? Isso, ali é Exatamente. o ponto de apoio, Não, é a base para... Paulo, lá na puta que pariu da Lasca, já não, lá em Corinto, vamos dizer que seja Corinto, tem Áquila E Priscila, você vai procurar eles, né? Você vai lá e procura eles, vocês vão Isso. ficar lá e vocês vão ser bem atendidos. Isso. Tem muito poucos relatos deles, né? Então, assim, são poucos as passagens, então tem muito pouco relato de Priscila também. Até desafiador falar dos dois. Aham. Mas o que tem é mais ou menos Só isso de mesmo. citar Assim, já é eles- Não, fantástico. e o que tem é São Paulo, né? O São Paulo, ele começa uma carta saudando eles, né? Com muito carinho, né? Ele fala saudai Prisca. Ele chama ela de Prisca, né? Que é o nome mais formal de Priscila. Saudai Prisca e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Meus cooperadores. Os É, que realmente. operam junto, né? Os que É. trabalham junto com Sim, ele trabalham junto. pra Cristo. Isso, pra Cristo. Tipo, leigos, cara. É mais ela, né? Olhando mais pro lado dela. É, mas- Leiga, ela devia cuidar da casa também. Eu não É. sei se eles tinham filhos, mas se É tinha. um casal, né? Ela ainda tinha que cuidar dos filhos, ainda tinha que evangelizar os primeiros cristãos, o que não era fácil naquela época. Os primeiros cristãos, né, nem conheceu a Cristo e tal, nunca ouviu falar de cristianismo, nem nada. E ela ainda conseguiu evangelizar muita gente, com O toda filme certeza. do Paulo... Eu só queria dizer que a dona da toda chegou aqui no chat, viu? Eu vou me Opa. comportar, então. Aninha? Não, a dona Laísa. Oi, Laísa. Laísa, tá tudo monetizado, tudo tranquilo, viu? Chefia tá na área. E a mesa tá limpinha.
Tem aquele filme, Paulo, Apóstolo de Cristo, que é a morte dele, né? Conta a morte dele. Já assisti. Não sei se aquilo chega a ser verdade ou não, algumas das coisas do filme, mas Áquila e Priscila receberam Lucas, né? Pra ele ir lá tentar fazer alguma coisa e Não, tal. com Recebeu certeza outros receberam. cristãos que iam e vinham. Isso aparece muito no filme. Pela importância eles- que São Paulo deu pra eles no começo da carta, assim, meus cooperadores, Áquila e Priscila, é mais ou menos São Paulo começando assim, se vocês me escutam falar, né? Escutar eles também. Escutar eles, exatamente. Exatamente. E é por causa deles, né? Meio que assim, é como se fosse, sei lá, um bar chegava lá e ia, sei lá, fazer música e tal. Falou, ó, se vocês me escutam é porque alguém carregou os instrumentos. Eles ou menos eram isso, tipo eu o acho que ele braço fala. direito, né, de Paulo. É. Eles viajaram com Paulo. Tem essa passagem, né, na Bíblia, que eles Eu não sei se chega viajaram. tanto, É, mas Paulo pegou a caravana para Éfaso e com ele foram um casal, Áquila e Priscila. Nossa, tipo assim, é muito massa, eu acho muito massa. Tipo, eu lembro que eu tive uma discussão com o K2, não sei se tu vai lembrar, quando citou Áquila e... Lembra? Quando a gente citou os leigos que Jesus escolheu, né, que participavam, eu citei, não, os apóstolos eram leigos, e aí começou a discussão enorme e tal. Eu não lembro, velho. Não lembra? Aí até Mas eu são não sei. poucas as discussões também pra lembrar, né, Bundes? Mas, tipo, enquanto escolhidos, eles eram leigos. Depois que eles, né, foi se concretizando todo o mistério. É. Mas a importância dos leigos que a gente tem, né? Tira os apóstolos da jogada para não ter treta de novo. Pro crescimento do cristianismo, né? Porque se dependesse só dos religiosos, por exemplo, ou só dos padres que foram se formar na época, a gente não tava aqui hoje, eu imagino, como cristãos, talvez. com É, certeza. não, com certeza É o não leigo estaria. que leva ali, né? Sim, Então, tipo, a Priscila, ela compreendeu que todos os membros da igreja são chamados de alguma forma para serem testemunhas de Jesus. Ela compreendeu isso. Eu acho, pensando naquela época, os primeiros cristãos e tudo, naquela época, gente, o povo morria sendo comido por leão. Em Roma tinha que ter era uma fé super... muito forte, né? Tipo, tinha que ser muito Seu filho ali virtuoso. no meio, então... E tipo, Acabou ninguém também. ali... não sei na época de Paulo, mas tipo... poucas pessoas ouviram falar de Jesus e tal. Ninguém sabia Foi o que era pessoal que foi cristianismo. levando, né? E eles Então- foram levando. E a Priscila, né, foi levando também. Eu acho isso muito espetacular, de verdade. E eu fico me colocando no lugar, tipo, hoje, cara, que esse tanto de informação. Celular, computador, sei lá, um monte de coisa. Podcast. E sei lá, que a gente consegue... Será que a gente consegue falar um pouquinho, assim, fazer um pouquinho do que aquela mulher fez? Eu acho... É por isso que eu quis escolher ela também, a Priscila.